Oi, tudo bem? Aqui é a Andréia Quelhas, membro da PIB em Brasilândia, voluntária do Ministério Fios de Prata, e eu tô com vocês para uma jornada sobre a Carta da Liberdade Cristã, que a gente conhece como Livro de Gálatas. Antes da gente começar, aproveita para compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece, mesmo que não seja idoso. E se você ainda não curtiu o canal, a hora é agora. Se inscreve, ativa a notificação para você sempre receber um aviso quando tiver uma aula nova por aqui. Na semana passada, eu pedi para vocês lerem o capítulo 1 e 2 de Gálatas. Conseguiram? Pois bem, conversando com a líder Rose Quelhas, a gente resolveu que era melhor eu dar só um capítulo por aula. Então hoje a gente vai tratar só do capítulo 1. Mas antes da gente começar, vamos orar. Deus, muito obrigada por mais essa oportunidade de compartilhar da Tua palavra, Deus. Senhor, abra o coração de todos os que vão assistir esse vídeo para que eles possam realmente não só entender tudo o que vai ser falado, mas também praticar, Pai, tudo o que for aprendido aqui. Deus, muito obrigada por podermos falar da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Gente, Paulo estava decepcionado. Ele tinha evangelizado os Gálatas com muito amor. Os Gálatas receberam o evangelho com alegria, mas foi só ele virar as costas que eles começaram a aceitar o blá 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 dos mestres judaizantes e começaram a acreditar que mesmo os gentios que haviam se convertido precisavam cumprir a lei judaica para serem salvos. Paulo estava mais que decepcionado, Paulo estava furioso. E no capítulo 1, a gente vai ver como que ele externou todo esse sentimento dele. Os tópicos que a gente vai conversar são os seguintes: a autoridade de Paulo para enviar essa carta aos Gálatas, a forma com que ele tratou os Gálatas para mostrar que estava bravo, qual era a diferença entre o que Paulo pregava e o que os judaizantes falavam e por que Paulo sabia exatamente do que ele estava falando. Vamos começar falando do remetente, ou seja, quem foi que enviou a carta. Antigamente, as cartas começavam com o remetente se apresentando. E como eu disse na semana passada, quem escreveu a carta aos Gálatas não foi Paulo, foi o apóstolo Paulo. Ele sabia da autoridade apostólica que ele tinha e começou a carta se apresentando como apóstolo. E ele não fez isso à toa, não. Ele tinha que marcar autoridade para confrontar os judaizantes e o que eles estavam falando. Em outras palavras, ele começa a carta falando alguma coisa assim: aqui é Paulo, cara que foi chamado pessoalmente por Jesus lá na estrada de Damasco. A minha autoridade não é dada por ninguém aqui na terra. Quem me chamou e me autorizou foi Deus, diretamente através de Jesus. Puxado, né? Mas veja bem, Paulo não estava falando isso porque ele era metidinho e tal, não. Ele queria defender o evangelho da forma mais vigorosa que ele pudesse. E ele estava usando todas as armas que ele tinha para conseguir fazer isso. Depois de se apresentar, Paulo fala sobre quem deveria ler a carta. O legal que eu não sabia é que a carta não foi direcionada para uma única igreja. A carta foi lida em rodízio para um grupo de igrejas. Todas elas estavam passando pela mesma situação de deixar os judaizantes denegrirem o evangelho da graça. Normalmente, Paulo era carinhoso nessa parte da carta. Ele falava coisas como amados de Deus, santos, escolhidos e coisas assim. Mas para os Gálatas não rolou esse carinho, não. Os Gálatas ganharam só um seco graça e paz. Mas Paulo não era bobo não, né, gente? Ele não disse só graça e paz à toa, de jeito nenhum. O que os judaizantes estavam atacando no evangelho era justamente a graça. Quando Paulo diz graça e paz, ele sintetiza o evangelho de Cristo. Um autor chamado William Hendrickson disse que a graça traz paz, e a paz é tanto um estado que a gente encontra depois da reconciliação com Deus, quanto uma convicção interior de que está tudo bem. Paulo não era mole não, ele ia mandando recado em cada linha que ele escrevia da carta. E aí, a partir do versículo 6, ele começa a falar especificamente do evangelho. O que Paulo queria dizer para os Gálatas era que a morte de Cristo não foi em vão. O objetivo era tirar a gente das trevas e levar a gente para o reino da luz. O evangelho liberta a pessoa de um estado de servidão ao pecado. É esse evangelho que Paulo defende, o evangelho perfeito da graça de Deus que liberta a gente do pecado. Mas o que os judaizantes estavam falando que estava deixando Paulo tão chateado? O que deixou o apóstolo Paulo revoltado foi que os judaizantes estavam pervertendo o evangelho. Eles tentavam acrescentar as obras e a lei no evangelho. E por que eles faziam isso?
Eles estavam em busca de glória para eles mesmos. Eles queriam poder bater no peito e falar: eu fiz, eu sou um seguidor da lei, eu fui circuncidado, eu guardo o sábado, eu. No fundo, o que eles queriam falar é: eu sou melhor do que você que não cumpre a lei. Eu vou estar salvo e você não vai. Mas e os Gálatas nessa história toda? Porque os judaizantes, eles estavam pregando uma mensagem errada e isso deixava Paulo, assim, muito chateado. Mas o que deixou Paulo furioso mesmo foi a postura dos Gálatas. Os Gálatas simplesmente abandonaram a mensagem que Paulo tinha pregado e foram lá seguir os judaizantes. Paulo ficou admirado de ver como que os Gálatas foram rápidos em abandonar o evangelho que eles tinham aceitado tão alegremente pouco tempo atrás. Mas Paulo, ele não se coloca contra os Gálatas. O objetivo dele não é afastar os Gálatas, mas sim trazer eles de volta. Eles tinham sido um bando de vira-casaca, sim. Eles estavam abandonando o evangelho da graça pelo evangelho das obras, se é que isso é evangelho. Mas Paulo queria acolher eles e trazer eles de volta para a verdade. Aqui fica um alerta, porque às vezes a gente fica tão consternado com o erro do outro que a nossa postura acaba afastando esse outro de nós. Quando a Bíblia nos ensina que a gente não precisa aceitar o erro, mas a gente tem que acolher quem está errando para essa pessoa voltar para o caminho certo. Mas o que os judaizantes falavam, afinal? Os judaizantes, eles jogavam pesado. Eles falavam que Paulo desobrigava os cristãos de seguir a lei para agradar os homens. Só que Paulo era um missionário e não relações públicas. O objetivo dele era passar a mensagem da verdade do evangelho e não agradar as pessoas. Não é à toa que tantas vezes ele foi preso e ainda acabou decapitado, né? Lá pelo versículo 13 do capítulo 1, Paulo relembra aos Gálatas de onde ele veio. Ele conta como que ele era um religioso fanático pelas leis e pelas regras e como ele conhecia todas, já que ele era um estudioso da lei e um perseguidor implacável de quem não seguisse a lei. Gente, Paulo era um selvagem, era um violento. Ele conhecia bem o outro lado, ele sabia como era viver pela lei e não pela graça. Mas ele foi resgatado e foi chamado por Jesus em pessoa para pregar para os gentios sobre o evangelho da graça. Ele sabia do que estava falando e ele não ia deixar a escravidão do legalismo religioso tomar o lugar do evangelho no coração dos Gálatas. Bom, pessoal, assim a gente fecha o capítulo 1 do livro de Gálatas. Vamos só revisar rapidinho tudo que a gente conversou até aqui. Hoje, a gente aprendeu que Paulo começou a carta se apresentando como apóstolo para marcar que tinha autoridade para falar tudo que ele tinha para falar. E que ele foi frio nos cumprimentos, falando só um graça e paz para deixar claro para os Gálatas que ele estava muito chateado. Enquanto ele tinha apresentado um evangelho libertador, os Gálatas aceitaram uma mensagem de religiosidade, de leis, de regras humanas que os judaizantes começaram a pregar depois que Paulo foi embora. E ainda acusaram Paulo de querer agradar os gentios quando pregava que a graça era maior do que a lei. E para terminar o capítulo, Paulo volta ao passado, lembrando para todos que ele era escravo da lei. Mais do que escravo, ele era carrasco, porque ele perseguia quem não seguisse a lei. E por isso ele sabia muito bem como era o outro lado da moeda e entendia perfeitamente que a mensagem do evangelho de Jesus era divina e verdadeira. É isso, gente boa. Na semana que vem a gente fala do capítulo 2. Então, se você ainda não leu, ainda dá tempo. Para a semana que vem, então, a nossa tarefa é ler o capítulo 2 e avisar lá no grupo do WhatsApp que a tarefa foi concluída, tá bom? Até a próxima aula e se curtiu, não deixa de compartilhar.